Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Zeca de novo com vocês. Hoje a gente vai falar sobre as leis de Newton, sobre as três, né? A primeira lei de Newton, vamos dar uma olhada nela aqui primeiro, é chamada também de lei da inércia. Ela é chamada de lei da inércia em homenagem a Galileu. Galileu, antes de Newton, ele formula o que a gente pode chamar de princípio da inércia. Na época ele estava interessado em provar que a Terra poderia se mover ao redor do Sol. E os cientistas que achavam absurdo essa ideia, achavam que a Terra tinha que estar parada, eles diziam que não tinha como a gente se movimentar junto com a Terra. À medida que a Terra girava, né, a gente deveria ficar parado em relação à Terra. Então, por exemplo, se o cara pulasse do chão, segundo os caras que queriam manter a Terra parada, aqueles que não acreditavam nela andando, quando a gente pulasse, era para a Terra passar embaixo e a gente cair 10 metros, 100 metros, 500 metros para o lado. Ok? Galileu foi o cara, que tentou explicar isso. Como era possível a gente acompanhar o movimento da Terra? E para ele explicar, ele propõe que todo o corpo tende a manter sua velocidade. A partir da hora que ele está em movimento, a tendência dele é sempre manter o movimento. Se ele estiver parado, a tendência é continuar parado. Mas se ele estiver andando, a tendência dele é continuar andando. Zeca, por que é lei de Newton e não de Galileu? Porque Galileu, na época, comete um erro, As pessoas até acham que foi um erro proposital. Porque, na verdade, ele queria provar que a Terra se movia, Ele disse na época que a tendência dos corpos era manter o movimento, mas em trajetória circular. A gente sabe que não, Se a gente amarrar uma pedrinha no cordão e começar a girar, na hora que arrebentar o cordão, a pedrinha sai como? Em linha reta, Então a tendência dos corpos é manter o seu movimento, só que em trajetória retilínea, reta. Será que a gente sente a inércia? Claro, o cara está dentro do ônibusão, o ônibus está parado e acelera. A galera se amontoa para trás, O cara está dentro do ônibus andando 80 km por hora, o ônibus veio, a galera se amontoa na frente. Porque isso é por causa da inércia, Se a gente está parado, a tendência é continuar o quê? Parado. Então o ônibus vai e a galera que está dentro fica. Se a gente estiver andando, a tendência é continuar andando. Tudo bem? Então na hora que o ônibus para, ele para e a galera dentro continua mantendo o seu movimento. Então, Galileu fala que é uma tendência natural dos corpos manter uma trajetória circular. Newton só dá uma corrigida, Ele fala que na ausência de força, na ausência de quem ajude ou quem atrapalhe, beleza? Quando a força resultante é zero, Zeca, o que é força resultante? Força resultante, é a soma das forças que atuam sobre o corpo. Ele fala que quando não existe força nenhuma, ou quando tem 2, 3, 4, 5, mas elas se anulam, uma cancela o efeito da outra, o corpo que estiver parado, ele vai continuar parado. E o que estiver andando, vai continuar andando, só que em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, ele vai andar em linha reta, com velocidade constante. Então Newton também fala, que a tendência natural dos corpos é manter o seu estado de movimento. Quando não tiver ninguém ajudando nem atrapalhando, ou quando tiver alguém ajudando, atrapalhando, mas um anular o efeito do outro, quem estiver parado vai continuar parado. Quem estiver andando em MRU vai continuar andando sempre em linha reta com velocidade constante. Se a gente lançasse uma sonda no espaço sem nenhum tipo de atrito, a velocidade dessa sonda permaneceria sempre constante. E se não tivesse nenhum corpo celeste puxando ela, ela ia manter uma trajetória sempre retilínea, para sempre. Beleza? Sem nunca alterar nem sua trajetória, nem sua velocidade. Se não tiver força nenhuma, se ninguém ajudar, nem atrapalhar, a velocidade não muda, nem módulo, nem direção, nem sentido. Tá legal? Galera, se a gente pegar uma situação aqui, olha só, Imagina que eu tenho um corpo aqui, em cima de uma mesa, ele vai ter peso para baixo, normal para cima. São duas forças que a gente vai estar discutindo daqui a pouco, que por enquanto não nos interessa, E como uma é para cima, uma é para baixo, elas são iguais, elas se aniquilam nesse caso. E o Zeca está empurrando esse corpo para a direita. Essa força azul aqui, é a do Zeca. E eu afirmo para vocês o seguinte, que esse corpo não anda, que ele permanece em repouso. Eu quero saber o seguinte, se eu afirmo para vocês que ele está parado, tem que atuar mais alguma força sobre esse corpo? Sim, Pelo menos mais uma. Porque, para ele estar parado, a resultante das forças tem que ser quanto? Zero.
Se tem uma força para a direita, ó, tem que ter uma outra para a esquerda, beleza? Para aniquilar a força feita pelo Zeca. Que força é essa, Zeca? Pode ser uma força que a gente vai estar estudando daqui a pouco, ó, que é o atrito. Beleza? Tem que ter uma outra força para aniquilar a força feita pelo Zeca, ó, para que o corpo se mantenha em repouso. Para ele estar parado, ó, a resultante sempre tem que ser zero. Tudo bem? Essa todo mundo mata, né? Ninguém erra essa. Agora embaixo aqui, ó. Imagina o corpo de novo aqui sobre a superfície horizontal. Tem normal, tem peso, elas se anulam, depois a gente fala sobre elas. E o Zeca de novo está empurrando essa caixa para a direita. E eu afirmo para vocês de novo o seguinte, ó. Que agora a caixa está andando, só que a velocidade dela permanece constante. E a pergunta é a mesma, né? Galera, se a velocidade da caixa é para a direita e constante, tem que ter pelo menos mais alguma força atuando sobre essa caixa? Tem, né? Tem que ter pelo menos mais uma. Não é verdade? Se o Zeca está empurrando ela para a direita, ó, tem que ter pelo menos mais uma força para a esquerda. Zeca, eu não entendi essa não. Galera, a velocidade não é constante. Sempre que a velocidade for constante, ó, a resultante das forças tem que dar zero. Ok? A resultante tem que ser zero. Se tiver uma força ajudando o movimento, ó, tem que ter uma força atrapalhando o movimento, para que a velocidade não aumente e também não diminua, né? E essas duas têm que se aniquilar, ó. O efeito de uma tem que anular o efeito da outra, para que a velocidade permaneça sempre a mesma. Se tivesse só uma força ajudando o movimento, ó, a velocidade dessa caixa teria que aumentar. Olha só outro exemplo aqui, ó. Bem, olha só a situação aqui, ó. Imagine aqui, ó, uma caixa, aparece em 4 situações diferentes. E ela está sempre se movimentando para a direita, ó. A velocidade dela é sempre para a direita. Galera, nessa primeira situação aqui, ó, atua apenas uma força, Zeca, o peso é normal. Então ali se anula e tal, deixa elas por enquanto de lado. Aparece apenas uma força para a direita. Olha só, essa força ajuda ou atrapalha o movimento? Ajuda, né? Se ajuda, ó, ela faz a velocidade aumentar ou diminuir? Boa. Faz a velocidade aumentar. Tudo bem? Agora, a caixa está indo para a direita e aparece uma força que atrapalha o movimento. Só uma. Que podemos chamar aqui de força de atrito. Ela está indo para a direita e aparece uma força para a esquerda. E daí, ó, essa força aqui ajuda ou atrapalha o movimento? Boa. Atrapalha, né? Então essa força faz a velocidade diminuir. Então olha só, né? Se a força ajuda o movimento, a velocidade aumenta. Se a força atrapalha o movimento, a velocidade diminui. E agora a caixa está andando para a direita, ó, e não tem força nenhuma atuando sobre ela. Não tem ninguém ajudando, mas também não tem ninguém atrapalhando. Se ninguém ajuda, a velocidade não aumenta. Se ninguém atrapalha, a velocidade não diminui. Então essa velocidade permanece o quê? Boa, constante, né? Beleza? E essa última aqui, a caixa está indo para a direita, ó, e tem duas forças. Uma empurrando para a direita e outra empurrando para a esquerda. As duas exatamente com o mesmo valor. Beleza? De mesmo modo. E agora, o que acontece com a velocidade? Zeca, a caixa para. Ah, é. Claro que não, né, galera? Olha só, né? Essa força aqui, ó, tem que aumentar a velocidade, que ela está ajudando. Essa força aqui, ó, tenta diminuir a velocidade, que ela está atrapalhando. Se uma anula o efeito da outra, se elas são iguais, no final a velocidade não aumenta, nem diminui. Ela permanece o quê? Boa, constante. Ó, essas são as duas situações em que a resultante vale quanto? Zero. Beleza? Quando que a soma das forças dá zero? Quando não tiver força nenhuma, esquece peso normal. Quando não tiver força nenhuma, ou tiver 2, 3, 4, mas elas se anularem. Beleza? Nessas duas situações, ó, se o corpo estiver parado, ele continua parado. Mas se ele estiver em movimento, ele continua sempre em movimento com velocidade constante. Vou repetir, ó. Essa todo mundo acerta. Beleza? Todo mundo, na hora que fala em parado, fala em resultante igual a zero. Essa é que quebra, né? Tem um bocado de gente que esquece, ó, que quando a velocidade for constante, a resultante também é zero. Então, dica do Zeca. Se aparecer uma questão, principalmente teórica, ou até um probleminha, né? Falando assim, ó, o corpo em linha reta com velocidade constante. O corpo está em MRU. Já sublinha, antes de continuar lendo, já sublinha, põe a flechinha ali e põe assim, ó.
Força resultante é zero. Ó, 80% de chance de ser esse o caminho para te resolver o problema.